Santos foi derrotado pelo Veloclube por 2-1. Vamos analisar essa derrota do Santos e também o que disse o técnico Pedro Caixinha após essa derrota na competição, né? 4 jogos, o Santos perdeu 2 vezes contra Veloclube e Palmeiras, empatou contra a Ponte e venceu o Mirassol. Vamos começar logo de cara trazendo as aspas do Pedro Caixinha, porque daí eu acho que é interessante a gente também trazer, né, se ele tem razão, se ele não tem razão, discutir em cima do que foi a partida contra o Veloclube, tá? E peço, claro, para você aqui nos comentários deixar a sua avaliação sobre esse momento que o Santos está passando. Mas vamos aqui a uma matéria do Globoesporte.com que traz essas aspas do Caixinha, e a matéria fala o seguinte: o técnico Caixinha explicou a escalação com muitas mudanças em comparação ao time que enfrentou o Palmeiras. De acordo com o treinador, as alterações se deram para evitar um desgaste maior em relação a atletas que emendaram uma sequência como titular neste início de temporada. Só para a gente repassar, o Santos entrou em campo com Brazão, e aí na zaga, Luizão e Lua Pérez. Lua Pérez, que tinha sido preservado no clássico contra o Palmeiras, voltou a ficar à disposição. O Luizão estreando, né, como titular. Tivemos JP Sherman voltando ao time titular e o Souza para dar esse descanso para o Escobar, que foi um dos jogadores, né, nesse começo de ano que mais está se desgastando por conta da entrega nos jogos. Tivemos no meio-campo Rincon, Schmidt e também Bom Tempo. Rincon também, que foi preservado quando o Palmeiras voltou a ficar à disposição. E na ponta, Patrick, sendo utilizado pela primeira vez pelo técnico Caixinha, Luca Meireles, mantido no ataque, e Miguelito de volta à ponta direita do Santos. Então esse foi o Santos que iniciou a partida com 5 jogadores revelados pela base do Santos em campo. E aí o Caixinha disse o seguinte, abre aspas: hoje usamos uma escalação completamente alternativa. Tinha a ver com jogadores que tinham muitos minutos, desgaste e sobrecarga, e não queríamos submetê-los a sobrecarga maior e até lesão. Por isso fizemos alterações. 5 meninos iniciaram o jogo. Nos permitiu conhecer ainda mais o elenco. A partir de segunda, vamos iniciar um ciclo totalmente novo em tomadas de decisão e no passado em frente e passo em frente ao processo que nos trouxe aqui. Sabíamos que existiriam dores do crescimento. Temos de suportá-las pensando no que será o futuro. Fecha aspas para o Caixinha. O que eu entendo dessas aspas dele, tá? Que a partir de segunda-feira ele já deve começar, vou falar minha interpretação, tá? Que a partir de segunda-feira ele já deve começar a pensar um time base para ser titular, já para o jogo contra o São Bernardo, depois o jogo contra o São Paulo e assim por diante. E ele já percebeu quais jogadores ele pode ou não contar para essa temporada. Para esse jogo contra o Velo, por exemplo, ele não relacionou o Rainer, o Lucas Braga, o Wendel Silva também não, e além do desfalque, né, do Tassiano, por conta de reforço muscular, foi preservado, e do Soteldo, que reclamou uma entorse, dores, né, no tornozelo após uma entorse. Então, para mim está muito claro. O Caixinha já avaliou quais jogadores ele pode contar ou não para essa próxima temporada e a partir desses testes que ele está fazendo, começar a definir esse time titular. E por que isso é importante? Porque senão, se a gente fica fazendo muito esse rodízio, a gente não vai ter entrosamento. A gente viu o Santos no primeiro tempo, no segundo tempo, errando passes, com dificuldade de criação, um Santos muitas vezes sem profundidades, os laterais do Santos não avançavam tanto. Então, são coisas assim que talvez com entrosamento, com cada um entendendo aonde o outro prefere jogar, aonde o outro prefere receber a bola, como prefere receber essa bola, as coisas possam melhorar, né? Então esse entrosamento é importante. Você ter testes nesse começo de ano, nesse começo de Campeonato Paulista, julgo ser importante. Só que você tem que saber dosar. E o momento que você faz isso. Nesse momento, é um Santos que está sendo derrotado. E o torcedor é impaciente. Né? O torcedor quer resultado, o torcedor está na dele. Ele quer que o Santos vença. Então, eu acho importante essa definição de qual será o time titular. Já começar na quarta-feira contra o São Bernardo. E lógico, os jogadores contratados estão chegando, você vai incluindo no elenco, tá? Mas testes, eu acho que agora ele tem que tirar um pouquinho esse pé do acelerador, porque agora tem que buscar resultados.
tá? E aí, a matéria continua falando o seguinte: o comandante do Peixe também comentou que utilizou o primeiro terço do estadual para analisar o elenco em competição e ter uma avaliação mais clara. Caixinha voltou a falar em entregar uma equipe que orgulhe o torcedor santista. Abre aspas. Acredito em ter um time base e trabalhar a competitividade, mas neste momento, com pouco trabalho e com nossas opções, não tem sido fácil. Temos tido possibilidade de ver os jogadores em ação, embora alguns não por tantos minutos. Nos permite ter uma ideia em competição dos jogadores. Se encaixam na direção que queremos para o Santos, pensando na história do clube e na filosofia. Queremos uma equipe intensa e muito competitiva. Depois dessas 4 rodadas, a clareza é maior. As decisões são tomadas com mais informações, serão mais acertadas. Fecha aspas para Pedro Caixinha. Então, essas são as aspas que eu destaco, né, do Caixinha nessa coletiva pós-jogo e espero uma mudança de postura. Agora, uma coisa que é também que a gente precisa falar aqui. O Santos precisa muito melhorar a sua bola aérea. Todos os jogos do Santos até aqui, todos, sem exceção, o Santos tomou gol de bola aérea. É muito fácil marcar gol dessa forma na zaga do Santos. Que você troca zagueiro e a falha continua. Então é um problema coletivo do Santos, não é um problema individualizado de um jogador específico. Entendo sim que o Luan Pérez vem sendo um jogador que muitos estão apontando que está falhando, mas também não é só ele, tá? Então o Caixinha precisa priorizar a zaga do Santos em ter uma melhoria a curto prazo, não é nem médio e longo prazo, é curto prazo, porque se você falha, você pode entregar um resultado, né? Às vezes você está ganhando e você entrega um empate, às vezes você está empatando, você entrega ali a derrota para o adversário, então precisa melhorar muito isso. A questão de preparação física do Santos também é algo que tem que priorizar, porque é um Santos que quer ser intenso, mas que morre no segundo tempo. E, por exemplo, hoje contra o Velo Clube, foi um Santos que não fez, por exemplo, igual fez contra o Mirassol no primeiro tempo, que foi um Santos que marcou pressão, que foi um Santos chato para o adversário. Hoje o Santos não fez isso, né? Então você precisa retomar essa proposta de jogo do Caixinha. Se a proposta é essa, ser esse time chato que vai marcar pressão, vai incomodar o adversário, legal, se mantenha isso. Mas em paralelo você também tem que ter esse físico que aguente, para que você não faça só no primeiro tempo e morra no segundo, ou que nem no primeiro você consiga fazer, né? Eu acho que é algo que o Caixinha também precisa olhar com atenção. Agora, em relação a contratações, eu também tenho que colocar na conta da diretoria. Porque quanto tempo que a gente não cobra aqui do Santos ter uma agilidade no mercado para contratar jogadores? Há quanto tempo a gente fala isso? Desde as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B, que o Santos tinha que definir treinador e tinha que definir contratações, para que a pré-temporada do Santos já tivesse um técnico definido com contratações à disposição, para que começasse um Campeonato Paulista com tudo bonitinho. Mas não é assim. A gente chega neste final de semana, né, dia 25 de janeiro, falando de jogadores que ainda podem contratar, que o Santos ainda pode contratar, porque ainda não fechou o seu elenco. E são peças essenciais para que o Santos consiga ser mais forte. Jogadores que precisam chegar, posições que estão muito enfraquecidas, como a questão do meio-campo do Santos de armação, como a questão da ponta direita. Volantes também me preocupa bastante as opções de volantes do Santos, porque Pituca e João Schmidt não estão bem. O Rincon está sendo utilizado para armar jogadas e essa não é a dele. Hoje o Rincon foi praticamente o armador do Santos e não é a função que o Rincon está acostumado em desempenhar. Então, também coloco essa na conta da diretoria. Eu acho que não é momento de pedir fora a Caixinha. Eu sou contra a ter esse posicionamento nesse começo de ano, nesse começo de trabalho. Entendo que o Caixinha ainda está conhecendo o elenco, que ainda não está com todo mundo à disposição, mas também precisa, né, ter acertos em todo mundo. A diretoria acelerar o processo de contratações, os jogadores também conseguirem entender o que o Caixinha está querendo e colocar isso em prática, e o Caixinha também ter uma autocrítica, porque também tem coisas que ele está fazendo que não está não dando muito certo. Substituições, por exemplo, eu sei que a gente também não tem peças, mas as substituições que o Santos vem fazendo nesses últimos jogos, com exceção do jogo da Ponte Preta, pioraram
do que melhoraram o time. Você pode ter uma leitura. Ah, Nájila, porque os jogadores não têm tanta qualidade assim. Beleza. Só que será que o técnico também está tendo uma leitura de jogo correta do que tem que se fazer? A gente falou bastante sobre isso quando o Lucas Braga entrou no lugar do Tassiano e depois o Lucas Braga foi substituído. A gente falou bastante sobre isso, né? Sobre a leitura errada do Caixinha. Então, acho que é o momento da gente distribuir responsabilidades. Acho que não tem só um culpado. E o Santos precisa pontuar o quanto antes para dar também uma acalmada na torcida. Porque se você vence, a paciência da torcida, a confiança dos jogadores, a confiança para você desempenhar um trabalho, ela é maior. E é uma semana importante, é uma semana também que vamos ter mais um clássico no próximo sábado contra o São Paulo. Então você precisa vencer o São Bernardo em casa para que você chegue já um pouco mais confiante. E repito, o Santos precisa definir logo uma base de jogadores para dar esse entrosamento, para ver se as coisas podem melhorar, tá bom? É isso. Não acho que é momento de pedir demissão de treinador, mas sim cobrar melhorias em todos os aspectos de todo mundo que está envolvido, né, no Santos Futebol Clube. De jogador, treinador e também diretoria. Tá certo? Deixe o seu like, se inscreve no canal. Quero saber a sua opinião aqui nos comentários e até um próximo vídeo.